Vocês votaram e a resenha de hoje é deste livro aqui. Apesar do helicóptero, do avião, sei lá. Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. Eu sou a Flávia e sejam bem-vindos ao meu canal. Parece que eu faço de propósito, já falei isso, mas não é, gente. Acreditem em mim, quem vê as lives sabe que é eu começar a falar, sentar para gravar, para fazer uma live, esta dona chega. Então ela chega por quê? Para pedir o like, para pedir a inscrição, ativar o sininho, compartilhar o vídeo, o que mais? Ser membro aqui do canal, a gente já tem projeto novo anunciado, a gente já tem muita coisa rolando. Se você quiser ser membro, R$ 7,99 por mês, e a gente vai ter inclusive um curso de literatura rolando ali no clube de membros do canal. Mas, por enquanto, hoje estamos aqui, dona Jade, para falar do quê? De Amores Verdadeiros. Será que vale a leitura deste livro aqui? O que você acha? Você acha que você quer só o cheiro do meu batom, do meu gloss, né? Entendi. Pois é, eu só tinha lido Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, um livro, pra mim, 5 estrelas, favoritado, maravilhoso, da Taylor Jenkins Reid. E não tive vontade de ler mais nada dela, porque vi muitas críticas a algumas outras obras, vi gente que amou e gente que detestou, Daisy Jones and the Six, e tudo isso. Então tem vários livros dela que estão ali, tem Depois do Sim, tem o Malibu Renasce, tem o Que Eu Não Consigo Enxergar, Em Outra Vida Talvez, tem o Daisy Jones and the Six, e tinha já aqui Amores Verdadeiros. E vi uma LC deste livro, falei, é a hora de tirar da prateleira e descobrir o que essa história me reserva. Foi assim, mais um romancezinho clichê, comédia romântica, né? Daquelas que a gente gosta até. Ah lá, ele, Hazelwood, sei lá. Cassius vai ter uma síncope agora com essa comparação. Mas era o que eu esperava. Eu encontrei o quê? Uma reflexão de vida. Porque Dona Taylor não brinca em serviço. Taylor Jenkins Reid, de fato, sabe escrever e mexer com a gente, assim como ela fez em Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. A premissa básica, e aí não é spoiler, isso é a primeira frase do livro, que eu já marquei, é a seguinte. Eu estava terminando de jantar com a minha família e com o meu noivo, quando o meu marido, de repente, me liga. Se um livro começa com esta frase, o que esperar, não é mesmo? Algo maravilhoso. Eu dei 4 estrelas para este livro. 4 estrelas e meia, aliás. 4 estrelas e meia para esse livro. Porque eu acho que... Não sei. Acho que chegou uma parte ali que deu uma enroladinha. Eu achei, em alguns momentos, que a protagonista aqui da história, ela só foi rolando um pouco. Mas, de qualquer forma, a definição do Cosmopolitan que tá aqui, arrebatador, você vai enlouquecer com essa história de amor épica, faz todo sentido. Basicamente, é a história de uma mulher que perde, né, a Emma, que perde o marido em um acidente de helicóptero, ou imagina que ele teria morrido nesse acidente. Depois de anos, ela começa a reconstruir a vida dela ao lado do Sam, até que o marido tinha sobrevivido e reaparece para a surpresa de todos. Então, Amores Verdadeiros, eu acho que vem numa jogada muito bacana aqui o título, porque vem de Amores Verdadeiros ou Amor Verdadeiro. E será que a gente pode ter mais de um amor na vida? E como que eu administro? Será que eu realmente amo 2 pessoas ao mesmo tempo? Isso é possível? Essa forma de amor é a mesma? E uma coisa que esse livro me lembrou foi na época que eu era catequista, lá na minha adolescência, e eu nunca tive resposta pra essa pergunta, e não tenho agora, tá? Vai falar pela adolescência, enfim, mas mesmo adulta não continuo sem resposta pra isso, obviamente, vocês vão entender. Mas nessa época a gente tava numa conversa, eu e minha avó, e falando sobre essa questão de, porque quando a gente vai pro céu, a gente encontra as pessoas e tal, lá. Nessa questão dessa visão cristã do céu que eu tenho, a minha avó fez a seguinte pergunta pra mim. Mas eu já fui casada uma vez. Minha avó se casou, ficou viúva. E aos 60 anos ela se casou de novo. Ela falou, como é que fica? Com quem que eu vou passar a eternidade? Eu falei, não, mas as relações lá são diferentes e tal, mas... Sempre me veio isso de... Será que minha avó amou as 2 pessoas da mesma forma, assim? Eu já tive conversas com ela sobre isso depois, enfim, que ela coloca que não foram exatamente da mesma maneira. Mas isso era um questionamento
pós-mortem, enfim, como é essa vida após a morte, esses mistérios que a gente tem. E aqui no livro essa é um questionamento real. A Emma, ela precisa enfrentar essa questão da possibilidade de ter mais de um amor em vida, né? Aqui, oi, presente, tudo bem? Estamos aqui, os dois, pra você. E aí, querida, como é que vai ser? O que vai rolar? Entendeu? E isso mexeu comigo. Não porque eu tenha dúvidas sobre o meu casamento, ou sei lá, enfim. Mas porque muito é mérito da autora de como ela constrói pra você se sentir na pele da personagem. Pra você olhar pra isso e falar, eu não sei o que eu faria aqui. O que eu faria se eu fosse a Emma? E se eu fosse a Emma? E se? O Beto Ribeiro, que eu acompanho aqui, já citei algumas vezes, o canal Beto Ribeiro, ele tem uma fala que eu acho maravilhosa. Não existe realidade paralela. A gente fala muito de multiverso, lá Marvel e afins, mas não existe vida paralela. Pelo menos dentro do que eu acredito. Se vocês acreditam no multiverso, Doutor Estranho, sei lá mais o que, enfim. Então, não dá pra gente ficar e se. É como se eu tivesse uma infinidade de possibilidades, né? Lá, a Biblioteca da Meia-Noite, pra quem leu, vai entender a referência. A vida é uma só. E o que você vai decidir? Quem você vai priorizar? Eu acho que também tem muito disso aqui. O que é a sua decisão? Você pode ter duas pessoas ali por você, mas e você? Eu acho que esse livro fala sobre escolha, eu acho que esse livro fala sobre relacionamento, fala sobre relações, mas ele fala principalmente sobre você ser protagonista da sua própria vida. A Emma tomar as rédeas da própria vida e pensar o que eu quero, quem eu sou, independente do mundo. Eu não preciso me moldar a ninguém. Então, qual é a minha vida, a minha escolha, a minha decisão do que eu amo, do que eu sou, do que eu quero? É muito difícil, especialmente quando a gente é jovem, e eu ainda sou jovem, mas eu acho que já cheguei nos 30 anos, já posso falar com um pouco mais de experiência, fazer decisões. Desde relacionamentos até decisão do vestibular, enfim. Não sei se algum dia melhor, eu acho que a gente vai ganhando bagagem pra ter mais repertório na hora de fazer as escolhas. Mas não sei se começa a ser mais fácil algum dia tomar decisões. De todo modo, quando a gente é jovem, a gente tende a fazer escolhas que depois talvez a gente se arrependa. Nem sempre. Mas algumas a gente olha pra trás e fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Será que era eu? E acho que a Emma vai ter muito disso também, de olhar pra trás, pensar, refletir sobre escolhas de vida que impactam diretamente no seu presente. E aí não tô falando nem da questão do casamento, do relacionamento, de com quem ela vai terminar no final, porque aí vocês têm que ler pra entender. Eu acho que são escolhas mesmo, assim, a relação dela com os pais, a decisão familiar, a relação dela com a irmã. São coisas que a gente olha ao longo da vida e que a gente fala, meu Deus, eu precisava ter passado a adolescência assim? Eu precisava ter feito isso? Rebelde sem causa, como minha mãe costumava falar da adolescência. E olha que eu nem fui uma das adolescentes mais rebeldes, assim. Mas eu acho que esse livro abre brecha pra gente olhar pra trás da nossa própria vida. E eu achei isso fantástico. Então, vale muito a pena a leitura. Além disso, tem uma adaptação do livro pro cinema, que eu descobri vendo o vídeo da Tamara, do canal As Três Artes. Vou deixar o vídeo aqui na descrição também. Ela fez semana passada uma resenha. Essa foi uma leitura que a gente fez ao mesmo tempo, para a mesma LC, e que a gente tem uma opinião parecida sobre como vale muito a pena a leitura. Um detalhe é que eu me acabei de chorar com este livro. Então, assim, foi exceção. As pessoas não choraram com ele. Mas pra mim, era um livro que precisava de um lencinho, de um baldinho, e que eu li no final de semana com meu marido em casa, que virou pra trás, assim, ele estava aqui na minha frente no computador, no escritório dele, na parte dele, do escritório. Virava pra trás e falava, que isso? Tá tudo bem? Enquanto eu soluçava, chorava e manchava o meu livro de lágrimas. Mas é algo que eu não ligo, eu não tenho esse apego. Pelo contrário, eu acho que essas páginas marcadas contam histórias da minha relação com a leitura. E você já leu? Me conta aqui nos comentários a sua opinião ou se você ficou com vontade de ler Amores Verdadeiros. Vejo vocês no próximo vídeo. Ah, e não esqueçam, a enquete para a próxima resenha já tá rolando na aba comunidade, tá? Vai lá votar.